Oi, Samaritanas, tudo bom? Hoje é a continuação do livro de Efésios, a gente vai ver o capítulo 5 e o capítulo 6. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar aqui na descrição. Corre lá para assistir antes de você vir aqui para esse vídeo, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, assim como tem abençoado a minha também. Bora pro vídeo de hoje? Olha, eu preciso falar que foi um grande desafio para mim fazer o resumo sobre os capítulos 5 e 6 de Efésios, porque é muita informação. Esse vídeo, gente, vai ser um resumo, mas um resumo mesmo assim, foi feito com muito trabalho, porque é muita informação, é muita coisa importante nesses últimos capítulos aqui de Efésios. As principais temáticas do capítulo 5 é santidade, submissão mútua e amor. E o raciocínio que ele puxa, né, que ele desenvolve aqui no capítulo 5, é baseado, ao meu ver, no capítulo 4, verso 17, que é onde ele fala, né, para os Efésios não viver mais como antes, não viver mais como gentios, porque agora eles já não são mais. Então aqui ele já está dando um passo a passo de como eles devem viver a partir de agora, né? Isso começou no capítulo 4 e aqui ele já vai se aprofundando de forma mais didática, de forma mais prática, né? Exemplificando essa nova vida em Cristo a partir de agora. Eu vou dividir ele em 3 subtemas. O primeiro é andando em amor, que é do verso 1 ao verso 7. O segundo é andando na luz, que é do verso 8 ao 11. E o último é a submissão e ordem no lar cristão, que é do verso 22 ao 23. Andando em amor, verso 1 ao 7. Aqui no verso 1 a gente lê o seguinte: sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse é o verso 1, do 1 ao 2. Gente, o que significa esse imitadores de Deus? Imitar a Deus não se resume em uma vida pautada em valores morais, mas em refletir o caráter de Deus através de nós. Como assim? Eu tenho certeza que você conhece alguém que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que é muito legal, que é uma pessoa que trata todo mundo bem, é aquela pessoa, assim, que é um ótimo profissional, é um ótimo marido ou uma ótima esposa, é um ótimo filho, é um ótimo irmão. Gente, é aquela pessoa, assim, que, cara, que pessoa legal. Só falta Jesus para ela. É o tipo de pessoa que reflete os padrões éticos e morais da sociedade. É um bom pagador, é um bom cidadão, é uma pessoa agradável e tudo mais. Só que quando a gente passa a viver para Cristo, a nossa vida com Cristo, ela não vai se resumir apenas em refletir os valores morais de uma sociedade, mas em refletir o caráter de Cristo, que vai muito além disso. Por isso que é comum você ver pessoas de bem, mas que não necessariamente são cristãs. Viver uma vida que imita a Cristo tem a ver com amar como Ele amou. E é o amor que Paulo está falando aqui, aquele amor sacrificial, que só uma pessoa que tem o caráter de Cristo implantado na sua mente consegue desenvolver. E aí ele continua, imitadores de Deus como filhos amados. A obediência cristã, ela nasce na identidade. Somente filhos mediante a graça conseguem desenvolver esse amor, conseguem andar como ele andou. Por isso que é muito difícil para uma pessoa que ainda não é filho desenvolver, entender, compreender o amor de Cristo e desenvolver isso aqui na Terra. Quem não nasceu de novo, quem não tem uma nova identidade, olha para tudo isso aqui e acha que é algo assim, meu Deus, que desnecessário. Ninguém consegue viver assim, mas para aqueles que nasceram de novo e que são filhos, que possuem essa identidade de filhos, como os Efésios aqui na carta, né? Essa pessoa consegue, de fato, mediante a graça, obedecer a Deus, se submeter a Deus e desempenhar tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está exemplificando. E aqui no verso 3 ao 7, já é uma espécie de advertência. Paulo ele já traz um contexto, né, assim, em relação ao que a gente não deve imitar. Ele começa dizendo o que nós devemos imitar, que é Deus, né, Cristo, e o que nós não devemos imitar, o que nós não devemos fazer. Olha o que diz o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. A imoralidade sexual era algo comum no meio dos Efésios. Por quê? Lembra da deusa Diana, que era a manda-chuva, que era a matriarca deles? Pois é, dentre o culto que era prestado para essa deusa, existia a cerimônia de prostituição. Então, esses temas eram muito comuns entre eles, tanto no ato em si, como nas rodinhas de conversa. Então, assim, era realmente uma questão muito comum, a imoralidade sexual entre eles. E Paulo pega esse gancho e já coloca aqui como uma espécie de alerta barra exortação. Olha, nem mencionem isso.
Não é só não praticar, nem mencione, porque vocês sabem de onde vocês vieram. Tudo pode ser gatilho para vocês nesse aspecto aqui. E agora, para o nosso segundo tema, andando na luz, que é do verso 8 ao 21, a gente vai trazer aqui o verso 8, ó. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu amo esse versículo, gente. Não sei explicar assim na essência por que eu amo tanto esse versículo, mas eu acho incrível, né, essa identidade que Paulo lança. Filhos da luz, sejam como filhos da luz. E o cristão, ele não é chamado apenas para andar na luz, mas para ser luz. Por causa do Cristo que habita neles. Lá em Mateus 5,14, se eu não me engano, Jesus fala: vocês são a luz do mundo. E aqueles que andam e que são luz, eles produzem frutos. Que frutos são esses? Olha aqui o verso 9. Bondade, justiça e verdade. Pessoas que são luz, elas manifestam a bondade, a justiça e a verdade de Deus por onde elas passam. E o verso 10, ele fala que o crente deve aprender a discernir a vontade de Deus. De que forma, gente? Conhecendo. Lá em Oséias capítulo 3, verso 3, diz assim, ó: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então, assim, não é, isso aqui não está restrito em, eu conheci a Deus. Não, eu conheço e eu vou me esforçar para continuar conhecendo esse Deus, porque a cada dia é uma novidade que ele tem que entregar pra gente. A cada dia é uma nova faceta dele que se revela a gente. Nós precisamos nos esforçar para conhecê-lo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 10. Quanto mais eu conheço esse Deus misericordioso, esse Deus zeloso, esse Deus cuidadoso, cheio de graça, bondade, misericórdia, quanto mais eu conheço ele, mais eu aprendo sobre como viver uma nova vida, sobre como agradá-lo, sobre como estar nele, porque é somente estando nele, é somente estando na luz que nós temos essa capacidade, digamos assim, de agradá-lo, porque em nós, de fato, não há nada de bom, mas estando nele, nós conseguimos buscar agradar cada vez mais o coração dele. Do verso 11 ao 14, ele diz assim, ó, no 11: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A luz, ela expõe o pecado e ela transforma o que é revelado. Você precisa expor estas obras infrutíferas à luz. O que é a luz? A palavra, Jesus, a verdade. O verso 15 ao 21 já são conselhos de sabedoria. Olha o que diz aqui o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que a embriaguez faz com o ser humano? Ela leva à perda do controle moral, social, né, todos os sentidos. Ela leva à tristeza, depois de tudo, né, a famosa ressaca. O que ser cheio do Espírito Santo traz na vida de uma pessoa? Autodomínio e alegria espiritual. Uma vida cheia do Espírito Santo resulta em cânticos de louvores, gratidão constante ao Senhor por todas as coisas, sejam elas pequenas, grandes, e submissão mútua. É o verso 21 que diz assim, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo desenvolve os seus relacionamentos pautados na humildade, sempre se colocando abaixo dos outros, sabe? Quando eu digo outros, é de todos mesmo, entende? Não é ligado a nada, nenhum tipo de imposição, de liderança de cargo, algo nesse sentido. Mas é olhando sempre o outro como superior a si mesmo, crescendo, amadurecendo juntos na fé, de acordo com a palavra, expondo ali as obras que não são frutíferas, né? As obras da carne, as obras das trevas. E agora a gente vai para o verso 22 e 23, que fala sobre a submissão e a ordem no lar cristão. Eita, que esse tema é muito batido. Esse tema é muito falado, muito discutido. Mas, gente, é algo tão simples que eu espero que você também consiga entender da mesma forma que eu venho entendendo essa passagem aqui. Bora lá. Ele começa aqui falando sobre, dando instruções, né? Para as esposas, para os maridos, para a família. Então ele começa no verso 22 falando para as esposas: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Eita! Os maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. No verso 25. Gente, forma simples de entender isso aqui. No verso 18 ele já diz: ao invés de vocês se embriagarem com vinho, se encham do Espírito. Uma pessoa que tem identidade de filho, ela já tem facilidade para obedecer. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela vai ter, sim, o discernimento e facilidade para desenvolver todos esses exemplos que o apóstolo Paulo está citando aqui. Se você é mulher
E se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter facilidade para desenvolver a submissão ao seu marido. Se você, marido, é cheio do Espírito Santo, você vai ter facilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sem o Espírito Santo, esposa não consegue ser submissa e marido não consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você, mulher, que está cheia do Espírito Santo e tem buscado ser submissa ao seu marido, mas ele não está cheio do Espírito Santo e ele não consegue desempenhar a função que ele tem que desempenhar aqui, querida, você precisa orar para que esse homem esteja cheio. Então, clamar, buscar uma vida, né, ali, de fato, cheia pelo Espírito Santo de Deus, nos vocaciona, gente, nos impulsiona a viver isso aqui de forma santa, de forma equilibrada e harmônica. E quando eu falo de casamento, vai muito além de uma cerimônia religiosa, vai muito além de um papel que você assina no cartório, um documento que você assina no cartório. Eu falo de ser um. Casamento é ser um no Senhor. É como Cristo e a sua igreja. Desenvolver isso na prática é muito difícil, mas não é impossível, desde que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E a vida familiar, ela tem que ser teocêntrica. O que isso quer dizer? É Deus no centro. E o capítulo 6, ele continua nessa pegada, só que agora falando de filhos. Porque os filhos fazem parte também da administração ali, do contexto de família, né? Obviamente. E ele continua falando, olha, da mesma forma, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O verso 1 aqui do capítulo 6 já começa assim. E quando ele fala no Senhor, quer dizer que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele obedece porque, ao obedecer aos pais, ele está diretamente obedecendo ao Senhor mesmo. É para o Senhor. Então, essa obediência também precisa ser pautada nos padrões que Cristo estabelece. Como assim? A gente vê por aí muitos pais negligentes, muitos pais que não temem ao Senhor, e aí esse filho vai obedecer algo que esse pai está mandando ele fazer, que vai contra os princípios de Cristo? Não, óbvio que não. Verso 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Olha aí, o pai precisa ter discernimento, e aqui Paulo fala, olha, os filhos precisam obedecer vocês, mas vocês precisam estar alinhados com os padrões do Senhor. Aqui ele continua no verso 5 ao 9, falando sobre patrão e funcionário. Ele usa a palavra escravo, né? Ele fala aqui no verso 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Escravo, gente, porque naquela época, sim, tinha escravidão. Era comum em Roma, né? Os romanos terem escravos. E Paulo, claro que ele não era a favor da escravidão, óbvio que ele não era, mas ele usa esse contexto, né? Ele usa essa realidade da vida deles, para poder trazer uma ótica do evangelho. Ele fala que o servo deve trabalhar como se fosse para Cristo. E o Senhor deve tratar o seu servo com respeito, com justiça e respeito. Verso 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. No verso 9 ele enfatiza, né, que a recompensa vem do Senhor. Que o Senhor tanto do dono, né, do patrão, quanto do escravo, quanto do funcionário. Deus, ele não faz acepção de pessoas. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. O Senhor deles é o Senhor de vocês também. Caminhando agora para o final, vamos falar de um assunto que também é muito, muito visado aqui no capítulo 6 de Efésios, que é a batalha espiritual, que envolve a armadura de Deus. Uma das partes mais conhecidas, né? O verso 10 diz assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder, em algumas versões. Isso aqui é uma analogia que Paulo faz em relação à vida cristã, né? Que de fato é uma vida de lutas, né? Não é uma vida fácil. Mas que no Senhor nós podemos buscar essa força para vencer todos os obstáculos. Ele dá um exemplo do cotidiano, né? Um exemplo que eles conheciam muito bem. Ele usa como se fosse uma espécie de soldado romano e ele cita a armadura que esse soldado usa. Ele vai citando item por item dessa armadura e fazendo uma analogia com o reino, né? Com o mundo espiritual. Olha o que diz o verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus, que é o cinturão da verdade, o verso 4. E o que é o cinturão da verdade? É o equipamento que servia de estabilidade para o soldado. Era onde ele colocava, pendurava, né, algumas armas. A espada era colocada no cinturão, a couraça, né, que é um instrumento ali de defesa. Então, o cinturão da verdade, ele servia para isso, para dar estabilidade para o soldado. A couraça da justiça, que é no verso 14, era um objeto, era um instrumento usado para proteger o coração e os órgãos vitais do soldado. Acaba que, aqui na analogia, né, serve como se fosse um símbolo de santidade, de retidão, que visa proteger o nosso coração das ciladas, das armadilhas e tudo mais. No verso 15, ele fala das sandálias do Evangelho da Paz, que nada mais é que uma espécie de preparação
e levar a palavra do Senhor, levar as boas novas. Então, assim, sandálias para poder suportar, né? Tem até a canção do Bruno Morada que fala isso, né? Não vai sandálias para suportar o id. O verso 16, que ele fala sobre o escudo da fé, que serve para apagar, né? Para neutralizar os dardos inflamados do inimigo. O escudo, ele é basicamente isso, era um instrumento que realmente servia para proteger todo o corpo, né? Para proteger o soldado. Então, percebe que o soldado, ele não ia para a guerra simplesmente com armas de defesa. Ele ia com armas de proteção. O escudo é uma dessas armas. A fé, ela nos traz essa confiança. Confiança em Deus. A fé, ela nos protege, ela nos traz essa estabilidade, essa coisa, né? Que não, eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, que está comigo, que me dá estabilidade, que é a minha âncora. Isso é a fé. E isso, no caso, seria o escudo da fé. O capacete da salvação, que muito tem a ver, né, com a mente, protege a nossa mente, nos dá ali a certeza da salvação, blinda a nossa mente de coisas que não agradam o coração de Deus, de coisas que vão nos levar mesmo para o caminho de trevas. Então, o capacete da salvação, ele tem a ver com a proteção da nossa mente, com a certeza de que nós somos salvos de fato, né, e que nenhuma acusação, né, nenhuma mentira que Satanás pode se infiltrar na nossa mente, no nosso coração. E por último, no verso 17, ele cita a espada, que é a única arma de ataque. Inclusive, a arma esta que o próprio Jesus usou lá no deserto contra o inimigo, quando ele foi tentado. Essa arma precisa ser usada com discernimento, com preparo, na hora certa. E por último, caminhando já para o final, ele fala sobre a oração. Do verso 18 ao 20, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração, gente, é uma espécie de combustível, de energia que nos habilita a usar a armadura de Deus. Sem uma vida de oração, nós estamos vulneráveis, nós estamos fracos. Nós precisamos, sim, desenvolver uma vida de oração a todo tempo. Não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos cultivar isso. E Paulo pede, né, que no verso 19, que orem por ele, para que ele fale com ousadia, porque de fato essa era uma marca do ministério de Paulo. E ele pede orações dos Efésios, olha, continue orando por mim. E ele se auto-intitula como embaixador em cadeias. Ou seja, ele sabia que ele ia enfrentar muita cadeia pela frente. E ele precisava das orações dos Efésios. Do 21 ao 24, ele cita um personagem que é o Tíquico. Ele fala que é um irmão amado e fiel, ministro do Senhor, uma espécie de mensageiro, né? Ele diz que Tíquico que vai levar essa carta para os Efésios, e ele cita ele como mensageiro, alguém de confiança, alguém que realmente era um companheiro, um servo fiel. Poxa, o apóstolo Paulo falando isso daqui do cara, com certeza era alguém realmente muito, muito amável, né? Era um servo ali realmente fiel mesmo no Senhor. E ele finaliza no verso 24 dizendo que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus. Essa foi a carta aos Efésios. Gente, eu tive que voar nesses últimos capítulos, né? Porque é muita informação, cada versículozinho aqui dá uma pregação, dá uma série. Esse aqui da armadura mesmo, eu resumi o máximo que eu pude. Então, assim, o intuito é que você realmente leia, né, com calma todos os versículos. E eu trago aqui os principais pontos que eu acho interessantes, né, que eu acho que é válido a gente discutir. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem eu volto com mais uma carta que Paulo escreveu na prisão. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito, muito mesmo, assim como foi me abençoado. Se você gostou, se inscreva, curte, comenta, compartilha, manda para quem você ama, para quem precisa dessa palavra. E fica aqui comigo. Semana que vem eu tô de volta. Beijo!